Já amanhã, a meia maratona da Guarda é nesta cidade, a mais alta de Portugal, que terá lugar a primeira etapa do circuito EDP Running Wonders. A Guarda encerra, por exemplo, nas muralhas, mais de 800 anos de história. A Sé Catedral é um verdadeiro ícone da arquitetura portuguesa. A Torre de Menagem é um símbolo máximo de toda a estrutura defensiva da fronteira da Beira. Todos estes lugares históricos fazem parte do trajeto que será percorrido pelos atletas a 1056 metros de altitude, onde o ar é considerado dos mais puros. E é para a Guarda que seguimos em direto. Pedro Pinto, muito boa tarde. Boa tarde, José Carlos Araújo, da cidade mais alta de Portugal. A TV acompanha as realidades económicas e sociais de mais uma região com história e tradição em Portugal, onde amanhã vai ter lugar a meia maratona, inserida no circuito das mais belas corridas do mundo. Ora, a nível da Guarda, vale a pena dizer que a gastronomia, o património cultural, a história é um dos pontos mais fundamentais em termos de trunfo da região para atrair o turismo mesmo que tem conseguido compensar e muito aquilo que tem sido uma perda crescente da dinâmica económica e industrial da região. O percurso da descoberta do património da Guarda começa na Vila do Jarmelo, com o professor Carvalho Rodrigues. Estamos na entrada da pátria. Quem vinha da Europa, quem vem hoje da Europa, entra aqui pela Vila do Jarmelo. E como estamos na pátria, é a altura de ver o património. Património histórico material que o cientista natural de Casal de Cinza, na Guarda, conhece como poucos. Dom Pedro mandou arrasar o Jarmelo. Aqui era uma fortaleza e daqui era Pedro Coelho, que assassinou Dona Inês. Da vila, cuja história remonta ao ano 200 a.C., seguimos em direção à cidade e paramos na estação arqueológica da Póvoa do Mileu. Estamos a falar na entrada que os romanos levavam, tem ali uma vila romana. Quando o mundo se cristianizou, apareceu esta maravilha do românico, que é a Igreja do Mileu. Subimos ao centro da cidade e entramos por uma das antigas portas da muralha, na Torre dos Ferreiros, mandada erguer por Dom Dinis. Estamos em pleno centro histórico. Estas portas, que fechavam com duas portas de madeira, trancas e caía uma porta de ferro, e eram em curva para os cavalos não virem a toda a avenida. E esta era uma das ruas de entrada para a cidade. Ruas de entrada, direitinho para o Largo da Sé. O início da construção da Sé da Guarda remonta ao século XIV e só foi concluída no século XVI. São visíveis as influências góticas e manuelinas, uma autêntica fortaleza. No coração da cidade destacam-se os emblemáticos balcões. Isto aqui é da Ordem de Malta, na altura a Ordem do Hospital, uma tropa especial, a Ordem Militar do Hospital, e agora a Ordem de Malta, veio para aqui no tempo de Dona Teresa, antes da nacionalidade. Seguimos junto à muralha pela antiga judiaria. Ainda há casas típicas. Há casas construídas por judeus, que eram gente de ofício. No topo das escadas tinham o quarto do ofício e a casa propriamente dita. Numa das mais importantes artérias da cidade, ergue-se a Igreja da Misericórdia, com características arquitetónicas de estilo barroco e fachada joanina. No ponto mais alto da cidade da Guarda, a 1056 metros de altitude, encontramos a Torre de Menagem, construída em granito com elementos de estilo gótico e românico, ex-libris da Guarda, onde termina o percurso sobre o património de uma cidade com mais de 800 anos de história. Carlos Monteiro é vice-presidente da Câmara da Guarda, convidado deste jornal da UMA. O turismo tem sido, enfim, a grande porta de desenvolvimento económico ao longo dos últimos anos e a meia maratona e todas estas iniciativas ligadas ao Running Wonders e também à própria descentralização da informação que a TVI, enfim, acaba por realizar, são importantes para essa mesma dinâmica. Sem dúvida. Nós hoje percebemos qual é a dinâmica em termos nacionais e a Guarda, efetivamente, também pensando naquilo que é mais atrativo,
aposta efetivamente neste tipo de evento que pode aumentar, de facto, esta dinâmica de atração e dinamização da economia. Nós temos, de facto, aqui um potencial, como existe em todo o território português, um território diversificado, mas a Guarda, em especial, também tem aqui um conjunto de elementos que são diferenciadores e podem, efetivamente, catalisar um maior aumento de pessoas para o nosso território. Desde logo, o nosso centro histórico, com este monumento magnífico em granito, que é o nosso ícone em termos daquilo que é a nossa afirmação em todo o território nacional, mas claro, tem que haver a ação dos homens, tem que haver os eventos e a EDP Meia Maratona integra-se efetivamente naquilo que pode também contribuir para uma maior atração do território e nós efetivamente... Até que ponto é que o turismo tem sido fundamental para evitar a desertificação, diminuir os níveis de desertificação e equilibrar economicamente a região? Portanto, o turismo, como todos sabemos, tem a sua importância na economia. Quando nós assistimos, de facto, aqui a uma reação das pessoas procurarem outras paragens para, de facto, ali poderem prosperar com um emprego, para ali cuidar das suas próprias famílias, nós vemos que o turismo aqui também como fator económico pode criar mais dinamismo no nosso território, trazendo efetivamente mais turistas, e nós temos assistido efetivamente cada vez mais a uma visitação por parte dos turistas, quer portugueses, quer espanhóis da nossa cidade, mas para isso também contribuímos desde logo com a Feira Ibérica de Turismo, onde conseguimos, junto dos operadores e também com todos os players na área, fazer com que esta contra-reação com uma certa desertificação do nosso território, nós possamos contrariar e de alguma forma promover um futuro que tem que ser mais risonho para quem aqui vive. Carlos Monteiro, em entrevista aqui no Jornal da UMA, não sei se é possível, nesta altura, avançarmos para o Museu da Guarda, onde, nesta altura, também muitos concorrentes desta meia maratona vão fazendo a sua inscrição. Dizem-me que, para já, não é possível e, por isso, avanço para Lisboa ao encontro do José Carlos Araújo, deixando esta nota que turismo, gastronomia, património histórico e cultural, para além, enfim, de toda uma azáfama de uma meia maratona, vai ser possível acompanhar-se ao longo da tarde na TV24 e também à noite no Jornal das 8. Pedro Pinto, em direto a partir da Guarda.